Segundo livro dos Reis, capítulo 5. O tema dessa mensagem é a cura para a nossa lepra. Você vai entender por que a expressão nossa. Por quê? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vamos orar. Espírito Santo, pedimos que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, ajuda-nos a transmitir também a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui um relato de um guerreiro, Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito respeitado. A Bíblia diz que ele tinha muita honra da parte do rei da Síria. Mas esse grande guerreiro, ele era leproso. Então nós temos aqui um guerreiro que por baixo da sua armadura tinha lepra. Sabe, nós podemos ter títulos, nós podemos ter posição, nós podemos ter medalhas, nós podemos ter até dinheiro. Esse homem aqui era um homem poderoso, mas por baixo daquela armadura havia uma condição de doença. A Bíblia fala da lepra como uma enfermidade de pele. Talvez não é a lepra de hoje, né? A hanseníase, mas era uma doença de pele. E toda pessoa leprosa na Bíblia, ela era considerada imunda. Ela não podia ficar em contato com os outros. Então eles viviam separados. A lepra era uma doença, né? Inclusive na época de Jesus, a lepra ainda era uma doença que era tida como muito feia. E as pessoas leprosas, elas viviam fora das cidades. Nós temos aqui um homem com a sua armadura, vamos imaginar um guerreiro, com a sua armadura, usando todo o seu uniforme, mas ele sabia que por baixo de toda aquela couraça havia algo errado. Sabe, e Naamã, ele é um retrato de muitos de nós. Muitas vezes nós temos a aparência que está tudo bem. Até no encontro com Deus mesmo, a gente ensina isso às pessoas. Porque as pessoas chegam lá assim, não preciso mudar, está tudo bem, eu não tenho nada que melhorar, eu não tenho dificuldade nenhuma, só que com o passar das ministrações, as pessoas vão se dando conta de que existe sim coisas a serem mudadas. Existem doenças na nossa alma. E a principal doença é a lepra. E a lepra, ela é símbolo do pecado. Sabe qual é a pior doença do ser humano? Não é o câncer. A pior doença do ser humano não é a AIDS. A pior doença da humanidade se chama pecado. O pecado adoeceu toda a humanidade. Então, desde a queda, nós estamos vendo pessoas que nascem, passam pela terra, mas elas têm toda a sua couraça, suas medalhas, seus títulos, mas a doença do pecado está lá dentro. Então Naamã, ele aqui está simbolizando talvez a mim e a você. Nós precisamos reconhecer, irmãos, a nossa condição. Sabe qual é o pior doente? O pior doente é aquele que não admite que está doente. E sabe qual é o princípio da cura? É você admitir que está doente. 50% da cura vem quando a gente admite, eu preciso mudar. Tem algo errado comigo. Eu preciso melhorar como marido, como pai. Tem coisas na minha vida que não estão agradando a Deus. Há pecados muitas vezes de estimação. Há situações muitas vezes que eu não consigo vencer. Então esse guerreiro, por debaixo da sua armadura, havia doença.
Agora eu quero ler com você outro texto que fala de lepra também. Êxodo capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor, aqui é Deus falando com Moisés: coloque a mão no peito. Então Moisés colocou a mão por dentro da sua veste. E Moisés, quando retirou a mão, ela estava leprosa, branca, parecia neve. O que Deus estava ensinando aqui? Que todos nós temos lepra no coração. Quando Deus manda Moisés colocar a mão por dentro, a mão sobre a sua pele, sobre o seu peito, Deus estava dizendo: Moisés, você é igual a qualquer outro ser humano. Todos nós nascemos leprosos espiritualmente. Todos nós nascemos com essa doença chamada pecado. Nascemos em pecado. O Salmo 51, verso 5, olha o que o salmista diz. Salmo 51, verso 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Só teve um nessa terra que nasceu sem pecado. Como é o nome dele? Jesus. Mas todos os outros seres humanos nascem com a doença espiritual chamada pecado, que aqui está simbolizado pela lepra. Agora, Êxodo capítulo 4, verso 7. Deus manda Moisés colocar a mão no seu peito e a mão fica leprosa. Agora Deus diz: coloque de novo a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. A mão de Moisés estava novamente curada. Deus estava dizendo o que aqui? Eu sou o Deus que cura. Diga: Deus é o Deus que cura. Diga: Deus tem um remédio para a lepra do meu coração. Então Deus disse a Moisés: coloca a mão ficou leprosa. Deus diz: agora coloque de novo, porque eu sou Deus para te curar. E quando ele colocou e tirou a mão dele estava curada. Então, Deus está mostrando, irmãos, que há remédio para o pecado. Há remédio para o pecado. O pecado tem solução. Não tem solução em nós mesmos. A gente não consegue resolver. Você não consegue deixar de ser pecador por conta própria. Você não consegue parar algumas coisas se você quiser. Não, a Bíblia diz que o nosso coração está escravizado do pecado. Então tem coisas que a gente não consegue mudar por nós mesmos. Mas qual é o remédio que Deus providenciou para a lepra do nosso coração? O sangue de Jesus. Amém? Diga: o sangue de Jesus é o remédio para a lepra do meu coração. Pode passar. Em 2 Reis capítulo 5, agora o verso 2. 2 Reis capítulo 5, continuando naquele mesmo capítulo. Versículo 2, diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Então, Naamã, ele tinha uma escrava. E essa menina, ela era uma judia. Ela tinha sido levada cativa quando o exército da Síria tinha invadido Israel em alguma jornada, em alguma incursão militar. Aquela menina tinha sido levada cativa. E aquela menina foi o instrumento de Deus para levar Naamã à cura. E aqui eu coloquei o seguinte: a ajuda vem de onde menos esperamos. Coloque aí o próximo, por favor. Vai me seguindo, tá? Uma menina escrava foi o instrumento de Deus para trazer a notícia da possibilidade de cura para aquele guerreiro. A menina chegou para a patroa, que era a esposa de Naamã, e disse assim: minha senhora, eu conheço um remédio para a lepra de Naamã, do meu senhor. E esse remédio está lá em Israel. O Deus de Israel é poderoso para curar Naamã. Tem um profeta lá chamado Eliseu. E se Eliseu orar por Naamã,
meu senhor, ele será curado. Queridos, para aquele comandante e aquela mulher dar ouvidos àquela menina, é porque aquela menina tinha um bom testemunho. Aquela menina, ela era uma menina muito fiel, porque eles ouvem a palavra de uma escrava, de uma menina escrava, e levam a sério isso. Olha para mim, a ajuda que Deus pode estar enviando para você, talvez seja de onde você menos espera. Às vezes a gente está dizendo como Deus deve fazer as coisas, queridos, mas Ele é sábio, e é proposital isso aqui, porque um guerreiro, um comandante, uma menina escrava, ela é usada por Deus para levar a cura ao seu patrão. Então, eu coloquei aqui, 2 Reis 5, versos 3 a 4. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E eu coloquei essa frase aqui: não podemos nos calar. Temos que falar do poder de Deus. Amém? Nós podemos ser instrumentos de cura para alguém. Olha, talvez dentro da sua casa tenha alguém que está precisando que você fale do poder de Deus. Que você fale que você serve a um Deus vivo e poderoso, que pode curar qualquer coisa, qualquer doença, quer seja espiritual, quer seja emocional, quer seja uma doença física. Aquela menina foi corajosa. Nós temos que ser corajosos. Apesar dela ser uma escrava, ela viu o sofrimento daquele homem. Ela viu que ele escondia. Ela viu que muitas vezes, talvez ele em casa, quando ele tirava a couraça, quando ele tirava a armadura, aparecia a sua pele leprosa. E ela se tornou um instrumento de Deus. Ela se tornou a boca de Deus naquela casa. E nós também, irmãos, nós podemos ser usados por Deus. Quantos aqui querem ser usados por Deus para falar do poder dEle? Diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me para falar do Teu poder para as pessoas. Agora, continuando aqui, capítulo 5, versos 9 e 10. Naamã foi com seus cavalos e carros, Agora ele obedece o conselho daquela menina, e ele vai até Israel, e ele para na porta da casa de Eliseu. Parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Olha para mim, Eliseu nem saiu para receber o comandante. Pode soar até grosseria da parte de Eliseu isso aqui. Ele nem foi lá recebê-lo, porque Eliseu era um homem de Deus, e homens de Deus não ficam encantados, seduzidos com as coisas dessa terra. Eu sei que tem gente que faria a maior festa, daria um banquete, afinal de contas o comandante do exército da Síria está vindo aqui. Eliseu manda um mensageiro e diz: vá, diga a ele que ele se lave 7 vezes do Jordão, e ele vai ficar curado. E então Naamã fica chateado. É aqui que entra, queridos, uma questão. A lepra de Naamã, preste atenção nisso. A lepra de Naamã estava ligado, sabe a quê? Ao orgulho. Orgulho é talvez a coisa mais visível do pecado. O orgulho humano talvez seja a parte mais estampada do pecado. Por quê? O primeiro pecado foi orgulho. Quando Lúcifer pecou no céu contra Deus, foi pecado de orgulho. Então eu coloque aí, o nosso orgulho é quebrado quando Deus age de forma diferente do que esperamos.
Naamã esperava que o profeta saísse, fizesse uma oração, tocasse nele, sei lá. Ele esperava de outra forma. Naamã, o orgulho de Naamã é quebrado. Por quê? Porque quando o guerreiro chega lá com a sua comitiva, cheio de pompa, achando que seria tratado com muitas honras, o profeta manda um mensageiro e manda ele se lavar no Rio Jordão. Preste atenção, o Rio Jordão era um rio barrento. O Rio Jordão era um rio raso. Tanto que Naamã diz assim: será que não tinha rio lá em Damasco, na minha terra? Abana e Fafá são rios límpidos, transparentes, águas bonitas. Eu vou me banhar nesse rio barrento. Deus estava fazendo diferente. Sabe, eu creio que Deus, Ele quer fazer milagres na nossa vida. Deus, Ele quer nos curar. Deus, Ele quer nos tocar. Mas Ele vai fazer do jeito que Ele quer fazer. E não do nosso jeito. Talvez você entrou aqui dizendo: não, eu quero que Deus faça assim, assim, assim. E Deus está dizendo: o orgulho será quebrado quando você deixar que eu haja da forma, Deus está dizendo isso, da forma que eu sei que é o melhor. Você confia que Deus é mais sábio do que você? Quem confia aqui que Deus sabe mais do que você? Então renda-se. Pare de dizer como Deus deve agir. Renda-se. Coloque o próximo. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que esse profeta, sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Você sabia que tem gente que perde o melhor de Deus, perde a bênção de Deus, simplesmente por causa do seu orgulho? Porque essas pessoas, elas estão como Naamã. Elas não querem se render à vontade de Deus. E aqui eu coloquei: o nosso orgulho quer dizer a Deus como Deus deve fazer as coisas. Porque nós muitas vezes achamos que somos como Deus. É aí que reside o orgulho humano. Achamos que somos mais sábios do que Deus. A serpente disse isso a Adão e Eva: vocês serão igual a Deus se vocês comerem do fruto. Olha a proposta, ela é sempre a mesma. Que a gente haja independente de Deus. O orgulho nos cega. Queridos, uma pessoa orgulhosa, ela é cega. Eu já fui orgulhoso, eu sei o quanto que o orgulho faz com que a gente não enxergue a nossa realidade. A gente só enxerga o defeito dos outros. A gente só enxerga o erro dos outros. Achamos que não precisamos de Deus, ou, no mínimo, achamos que podemos dizer a Deus como as coisas devem acontecer. Isso é presunção, isso é arrogância. 2 Reis 5,13, veja o versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram, viram Naamã nervoso, furioso, e alguém chega lá e diz: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. O que é que custa você se banhar nas águas aqui do Jordão? Deus usou alguém ali. E nosso orgulho, ele é quebrado quando somos desafiados a obedecer, mesmo sem entender. Nem sempre nós entendemos a maneira de Deus agir. Talvez você hoje não está entendendo como Deus está agindo. Por que Deus está fazendo dessa forma? Mas o nosso orgulho é quebrado quando a gente obedece. Quando nós obedecemos, mesmo sem entender.
Então, o que é humildade? Veja bem, humildade é quando eu obedeço a Deus, porque eu reconheço que Ele é mais sábio do que eu, Ele é mais poderoso do que eu, e eu posso confiar a minha vida nas mãos de Deus. E mesmo sem entender, eu vou fazer o que Deus está dizendo. E Naamã faz. Ele desce as águas do Jordão. Coloque o próximo. Mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E então, para que ele descesse as águas do Jordão, ele teve que tirar a armadura, né? Ele teve que se despir, ele teve que descer até aquelas águas, e ele teve que mergulhar. Tirar a armadura, descer e mergulhar. Então, mais uma vez, o orgulho dele estava sendo ali quebrado. Quando ele tirou a sua armadura, quando ele desceu até as águas do Jordão, quando ele mergulhou no rio. E por último, irmãos, 2 Reis 5,14 diz: e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. A cura aconteceu, o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus não resiste ao humilde. Olha o que diz Tiago, capítulo 4. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se nós formos humildes, Deus Ele vai dar graça às nossas vidas. Porque a humildade, coloque o último agora, o caminho da humildade é o caminho do milagre. Quantos aqui precisam de um milagre de Deus em alguma área? Ok, você que levantou a mão, deixa eu te dizer, o caminho do milagre é o caminho da humildade. Se você se humilhar diante do Senhor e pedir, e clamar, e depender dEle, Deus Ele vai agir em teu favor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Você que levantou a mão, vamos ficar em pé. Todos. E você que levantou a mão, eu te convido a você levantar a mão novamente. Se você precisa de um milagre, vou orar por você. Vamos pedir ao Senhor um coração humilde. Vamos pedir ao Senhor um coração obediente. Vamos pedir ao Senhor um coração que mesmo sem entender, nós vamos obedecer. Senhor, como o Senhor fez um milagre na vida, Senhor, de Naamã, porque ele finalmente obedeceu. Finalmente ele, sem entender, mas ele se rendeu às ordens do profeta Eliseu. Cada mão que está levantada aqui, Senhor, está dizendo que precisa de um milagre. E eu oro, Senhor, para que milagres sejam desencadeados por causa da humildade, por causa da obediência, por causa do quebrantamento em nossos corações. Nós queremos tirar a nossa armadura, descer as águas do Jordão e mergulhar. Senhor, eu oro por cada vida que ouviu essa palavra. Eu oro para que a palavra de Deus seja plantada nos corações aqui, nessa hora. Em nome de Jesus.